Salve, turma boa! Semana de 22 a 29 de março de 2023. Não poderia iniciar essa aula sem deixar minha menção, minha solidariedade à família da professora que foi assassinada. Nós da educação estamos em luto. Sei que esse problema não é um problema típico do Brasil. Sei que esse é um problema muito sério a ser pensado e discutido nas escolas. Eu dei aula há 23 anos em escolas e convivi com adolescentes. Nós, professores, identificamos sim problemas com alunos, mas demoramos um pouco mais do que aqueles que são da área, como psicólogos, assistentes sociais, e aí eu entendo sim que é necessário uma política pública nacional, estadual, federal, para tentar reverter esse quadro caótico aí e triste, né? No mesmo dia, nos Estados Unidos, uma mulher matou 7 pessoas. Então eu sei que não se trata de um problema nacional, específico, né? Assim como bullying, assim como a cada 6 horas morre uma mulher, assim como o país é o país que mais mata transgênero, assim como o racismo estrutural. São problemas, a desigualdade social, são problemas que nós precisamos combater para tentar desenvolver esse país no campo do humanismo. Então, inicio aqui com, enfim, o que eu posso fazer é orar e conclamar a sociedade para debater esse problema, porque é só assim que a gente vai conseguir vencer. E lembrar que março azul é o mês do intestino, do câncer de intestino, do combate ao câncer de intestino, e que aumentou quase, eu tenho um número aqui, 64% na última década o número de pessoas com câncer de intestino. Tabagismo, alimentação são as principais causas. Quando chegar abril, eu digo qual é a campanha de abril. Muitos temas, dá pause, né? Agradecer ao pessoal que manda recado, recebi uma mensagem de um cara aí, de um rapaz que fez uma prova em Tapicerica da Serra e disse, olha, 3 questões estavam nos livros e 2 estavam na sua aula. Eu gabaritei atualidades. Muito obrigado, toda semana, todo dia recebendo isso. Obrigado ao pessoal que tem, ao David ontem, que adquiriu os 3, né? A menina de Jacareí, que semana que vem está aí me procurando, e o pessoal que procura e que está entendendo a importância desse trabalho inédito aí, que a gente, hoje, como eu falo, né, vou soltar até o dia, quero soltar no dia 15, 16 de abril, o livro 10, ele vai ter mais de 100 questões, já está em 113, eu quero ver se chega em 130 novamente, aí tratando com temas de fevereiro, de 20 de fevereiro até 15 de abril aí. Mas não adianta só esse período, atualidades não é só os últimos meses, é o período do semestre. E, por exemplo, no TJ São Paulo, que tem muita gente que eu sei que está assistindo aula, né? E o pessoal do Amapá, né? É todo o segundo semestre de 2023, né? Que eles vão cobrar em prefeituras. Você tem que ter garantido isso aí. E para isso nós vamos ter 4 livros, já temos 3, né? Com 330 questões. É só entrar em contato pelos meus endereços. Vamos lá que eu tenho 19 temas para falar. Dá pause, tá? Bom, esses são os endereços. Para quê? Para tirar dúvidas, para informar. Quer falar sobre o livro, quero comprar, quero informação, manda um WhatsApp para mim. Se eu não atender na hora, como o celular está desligado agora, porque eu estou gravando, né? Segue a gente lá no Instagram, porque lá eu aviso quando é que subiu a aula no canal do Vencendo Concurso ou no meu canal, né? Que são aulas semanais. Então, a importância do endereço é a importância para a gente se comunicar. Semana de 22 a 29 de março, agora 18 e 10, quando eu estou gravando. Apesar da pressão do governo pela redução de juros, Copom manteve a taxa Selic. Foi na mesma quarta-feira que eu estava gravando, então eu tive que esperar, né? Então, a alegação do Copom para manter essa taxa está lá nas 2 setinhas.
No cenário externo, o ambiente se deteriorou e os bancos nos Estados Unidos, que também aumentaram, o Federal Reserve aumentou os juros, mas lá é entre 4,5% e 5%, e na Europa elevam a incerteza e a volatilidade dos mercados e requerem monitoramento. E no Brasil, a inflação ao consumidor segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta da inflação. Manter os juros altos significa, portanto, impedir o consumo. E impedir o consumo porque as pessoas não vão financiar, né, casa, carro, tanto que você vê aí que as montadoras deram férias coletivas, né, porque os juros é muito alto. E aí é uma tentativa, é o remédio para combater a inflação. Permanece aí em 13,75, alterando, né, dado que hoje o ministro Haddad iria mostrar a proposta do novo arcabouço fiscal. E isso vai impactar nos juros. Finalmente, China suspende embargo à carne bovina no Brasil. Venda tinha sido suspenso no início de março, após um caso de vaca louca. O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, esteve na China e provou que esse caso era de um boi muito velho e não só a China. E aí a grande pegadinha outros países que também tinham parado de comprar carne brasileira voltaram a comprar aí a partir dessa sexta-feira, 24 de março de 2023, tá? Lembrando que o presidente Lula não viajou à China por conta de uma broncopneumonia, mas os empresários foram e estão negociando coisas. Coisas que, inclusive, notícias que saíram hoje. Mas eu tinha tanta notícia para falar hoje, né, que eu não consegui colocar nem as notícias de hoje na aula de hoje. Vão entrar semana que vem. Tá? Então, China voltou a comprar a carne brasileira. Então, se eles perguntarem, foi um curto período em março. Lula e a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, portanto de um partido que sempre foi oposição, homologaram um acordo para compartilhar a gestão do arquipélago de Fernando de Noronha. Por lei, todas as ilhas pertencem ao governo federal, mas havia um acordo que Pernambuco que gestava Fernando de Noronha. Então, por que o interesse em Fernando de Noronha? Que é um dos principais pontos turísticos do Brasil, apesar de estar com aquele problema com a pista, que eu já falei em outras aulas, tem que assistir às aulas antigas, né? De acordo com o seu tempo, óbvio. Mas agora, então, o governo federal e o governo de Pernambuco vão gestar Fernando de Noronha. Vamos ver como é que isso vai se dar na prática, né? O acordo estipula que o perímetro urbano não será ampliado, também que não haja mais de 132 mil turistas por ano, sendo no máximo 11 mil a cada mês, numa tentativa de preservar claramente a ilha, tá? O governo Bolsonaro havia pedido o controle da ilha, por isso que teve essa nova negociação. Não ficou nem com um nem com o outro, com os dois. Bom, deixa eu sair daqui, porque aqui eu tenho falado da dengue. Hoje saiu que o caso da dengue no Brasil subiu 50% aí em relação ao ano passado, mas também tuberculose, acho que dia 31 de março é o Dia Mundial da Tuberculose, mata 14 pessoas por dia no Brasil. Número recorde em quase 2 décadas. Dado mais recente, divulgado na sexta-feira, aponta que foram mais de 5 mil mortes em 2021. No ano passado, foram diagnosticados quase 80 mil novos casos, né? Ali alguns apontamentos. A tuberculose é a primeira causa de morte entre pessoas que vivem com HIV. Amazonas, Roraima e Rio de Janeiro são os estados com maior incidência da doença.
região norte, região pobre. Homens de 20 a 64 anos têm o triplo de chance de adoecer por tuberculose do que mulheres. Em 2022, 2,7 mil casos foram registrados em menores de 15 anos. 48% das famílias afetadas pela tuberculose têm gastos com doença acima de 20% da renda. Uma doença que a gente nem imagina, né? Mas como em épocas de pandemia, né, tudo que está ligado à doença, e os dados estão sendo muito ruins no Brasil, né? Baixa vacinação, aumento da dengue, aumento da tuberculose. É bom ficar atento a essas questões de saúde. Eu sempre enfatizo o meio ambiente, mas saúde é fundamental para as provas em atualidades. Bom, aqui eu não vou aparecer também. É uma informação aí, né? Chama Novo Banco de Desenvolvimento, mas chama Banco dos BRICS. A Dilma foi oficializada como nova presidente do Banco dos BRICS. Eles têm, a sede é em Xangai, né? Ela é um banco que não tem só o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul como credores. É um banco intermediário, mas que financia muito investimento em infraestrutura. Vamos torcer que tenha um brasileiro nessa presidência, traga dinheiro para nós, né? Financie projetos aqui, né? Então, a nova presidente, cuidado, porque ele é conhecido com o apelido Banco dos BRICS, mas Novo Banco de Desenvolvimento. Pode ser uma pegadinha. Já virou questão do livro 10. Aí eu tenho que mostrar para você, né? Por isso que o livro é importante. Aqui está a notícia. E lá no livro é como é que pode aparecer em prova. Tá? Por isso tem que casar as duas coisas. Vamos adiante. Bom, aqui eu já falei, né? Escola alvo de ataque na Zona Oeste ficará fechada por uma semana e comunidade escolar terá apoio psicológico, diz governo. Na porta da escola, pais relataram a reportagem da TV Globo que agressões físicas dos alunos são constantes na escola. A escola, bom guardar o nome, Tomás Zé Montoro, acho que todo mundo se sensibilizou com esse fato. Hoje uma notícia de que ele teria conversado com um coleguinha, né, poucos minutos antes de proferir o ataque, que ele tentou comprar uma arma de fogo, que ele tinha já um caso de violência em outras escolas, que tinha xingado um aluno de macaco. Enfim, eu acho que nós já estamos com esse tema bastante aí ocupado, né? E minha total solidariedade aí à tristeza desse fato que eu, como professor, a gente, né, sabe das dificuldades que é a vida da escola pública, além das dificuldades pela questão social, ainda vem essa coisa da violência, né? Eu só posso chamar isso de tragédia. Como eu havia dito, fábricas Volks e GM iniciam um período de férias coletivas, lá a Volks em Taubaté e a GM em São José. Há pouco tempo, né, outras, a General Motors, a Hyundai e a Stellantis, dona da Fiat, da Jeep, da Peugeot, também suspenderam e deram férias coletivas. Escassez de componentes, né? Bom, agora a desaceleração da atividade econômica, inflação alta e juros elevados estão frustrando as expectativas do setor e levando empresas a ajustarem os seus planos de produção. Então, essa lá está no segundo parágrafo, a justificativa para as montadoras estarem aí oferecendo férias coletivas. É muito menos pior do que mandar embora. A gente sabe que
este é o próximo passo quando a demanda cai, né? Que a nossa economia e o que nossos juros caiam, né? E que a nossa inflação diminua, pelo amor de Deus. Manchetes. CNN tem acesso a processo sobre PCC. Mensagem revela um codinome de Moro e plano de ataque no dia da eleição. Além do senador do Sérgio Moro, Lincoln Gaquia também seria atacado. Bom, está gerando uma polêmica, vamos esperar aí essas investigações avançarem, mas a Polícia Federal deflagrou e prendeu pessoas que, teoricamente, estavam bolando um plano para sequestrar e matar aí Sérgio Moro e autoridades, muito a ver aí pela transferência do Marcola, assim como as coisas já diminuíram lá no Rio Grande do Norte, ao que tudo indica hoje. Essas facções lá, é uma outra facção, reclamam das visitas, da falta de visitas, né? Mas vamos aguardar as investigações. Eslováquia entrega primeiros jatos MiG para a Ucrânia. Por essa ajuda, os Estados Unidos ofereceram à Eslováquia $1 bilhão em armas. Então, não são só tanques, como a Polônia, como a Alemanha e a Inglaterra que entregaram. A Inglaterra entregou hoje tanques, né? A Polônia vai entregar jatos e a Eslováquia também. Então, cuidado que não é só um país. Defesa de Bolsonaro entrega joias e armas em Brasília. Itens avaliados, a polêmica das joias aí, agora apareceu um terceiro estojo que parece que está registrado oficialmente, que ele recebeu, né? Vamos também aguardar a apuração desse caso, mas eu tenho que chamar a atenção, porque se esteve na mídia, até agora são 3 estojos aí que nós sabemos que o ex-presidente recebeu da Arábia Saudita e há problemas com todos os ex-presidentes que receberam presentes aí. Isso é bem a cara da VUNESP. Brisa Flau é a primeira artista indígena a se apresentar no Lollapalooza. Fila de artesãos chilenos, rapper, canta, aliás, aquele break deu cano, né, no Lollapalooza. Mas, enfim, é bem a cara da VUNESP aí vir com essas perguntinhas, quem foi a primeira artista, de onde ela era, né, chilena, rapper aí, de origem indígena. Honduras rompe com Taiwan e retoma a relação com a China. Chanceleres dos 2 países assinaram um acordo de retomada diplomática nesse domingo. Lógico, muitos países, Honduras, tal, também, né? Outros países da América Central estão rompendo com Taiwan porque a China vem e traz investimentos. Não por acaso, exatamente hoje, chega à América Central e aos Estados Unidos a presidente de Taiwan. Vamos aguardar, na próxima aula eu falo qual foi o desdobramento dela, já que existe, como eu tenho dito em aulas passadas, um foco de tensão entre a China continental e a ilha de Taiwan, protegida pelos Estados Unidos. Então, selecionei aí as rapidinhas, né? Mas nesse caso aqui, sem se posicionar, eu tenho que dizer, temos que aguardar as informações, as investigações e a conclusão sobre a operação da Polícia Civil e se realmente o Bolsonaro tem culpa ou não, né? Tomara que não, né? E tomara que, enfim, prendam todos esses membros dessas facções que tocaram terror no Rio Grande do Norte e planejavam aí pela vida do senador. Entro nas internacionais. Nova Zelândia lança programa de 20 mil para ajudar jovens a superar desilusões amorosas. Que curioso, né? Eu tinha colocado essa notícia antes do ataque. Campanha batizada de Love Better, Ame Melhor, coloca psicólogos disponíveis online e por telefone para tratar especificamente jovens com o termo de um relacionamento. Ideia é ajudá-los a lidar com seus sentimentos e evitar violência sexual no futuro, né? Muitas vezes a gente sabe, quando acaba o relacionamento,
o homem vai lá e comete a violência contra a mulher. Veja como funcionará o programa, está ali no meio. O governo vai disponibilizar atendimento psicológico gratuito, online. Está aí uma experiência para o Brasil copiar. Após essa primeira etapa, os profissionais trabalharão com os jovens em atitudes positivas. A proposta final, segundo a ministra, é ensinar os jovens a reconhecer, assumir e valorizar seus sentimentos. Com isso, o governo quer reduzir incidências de casos de violência sexual e doméstica no futuro. É simples, né? Um país desenvolvido pensa aí no seu futuro. Mais de 1.200 jovens kiwis, originários da Nova Zelândia, nos disseram que precisam de apoio para lidar com essas primeiras experiências de amor e mágoa. Veja, é um episódio aí que a Nova Zelândia acho que tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil agora, não só pelas violências domésticas, mas por essa violência escolar. Olha que retrocesso. O Parlamento de Uganda vota projeto que torna crime pessoas que se identificarem como LGBTQI+. Mais de 30 países africanos proíbem a relação entre pessoas do mesmo sexo, mas nenhum deles condena a identificação. Então está aí mais de 30 proíbem relações e tal. Será a primeira, se aprovada, será a primeira a se criminalizar a mera identificação como lésbica, gay, bissexual, transgênero e quer, segundo a Human Rights Watch, né? Então, vai aí tornar crime. Em outros países eles proíbem, mas não tornam crime. Uganda quer transformar em crime. Também bem a cara de prova isso aí. Gente, nós temos que olhar para toda a sociedade, para todos os aspectos sociais das nossas aulas, né? Concordando ou não, o nosso papel como professor é respeitar, né, os direitos humanos. Então, assim, sem essa, né, de o professor está defendendo isso aqui. Não, a gente tem que respeitar os direitos humanos e ser imparcial para ter um bom desempenho na prova, tanto na questão política como na questão sexual, né, enfim, que geram tantas polêmicas e polarizações no nosso Brasil, infelizmente. Como a Ucrânia driblou o colapso energético apesar da guerra? O fornecimento da eletricidade se manteve, mesmo com os repetidos ataques à infraestrutura ucraniana de energia. Aí estão as razões. Não vou gastar muito tempo, porque já estou indo para 23 minutos. Inverno ameno, importações da União Europeia e produção nuclear ajudaram a manter o equilíbrio, né? Segundo informações do Ministério da Energia de Kiev, mais de 50% da infraestrutura da energia da Ucrânia foi danificada. Mas eles, como a própria resposta diz, o inverno foi um pouco ameno, importaram da União Europeia, aumentaram a produção energética. Além disso, também, segundo essa reportagem, dá um pause, né? Os ucranianos trabalhavam muito rápido na reconstrução dessa infraestrutura de energia que foi afetada, tá? Então, aí sei lá se posso falar, uma boa notícia da guerra, não morreram de frio, né? ONU, mundo terá 2/3 da população afetada por escassez hídrica até 2025. 2025 é amanhã. A CNN Rádio, o CEO do Pacto Global do Brasil, deu detalhes sobre a Conferência da Água, que tem hoje um evento focado na situação na sexta-feira, né? Como foco a crise climática, secas, né? O que a ONU prevê que a causa
da crise climática, o mau uso da água, a gente vai ter 2/3 da população mundial em escassez hídrica. Aqui no Brasil, esse final de ano foi bonzinho, né? Serra da Cantareira nunca chegou o reservatório da Cantareira aqui no Sudeste, porque todo mundo sabe o que foi aquela crise hídrica, né? Com racionamento de água, que é terrível. Mas, assim como eu chamei atenção para as questões da saúde, chamo também sempre para as questões e tudo que a ONU fala, né? E ela associa a questão climática e ao mau uso, né? Então, também a sociedade tem que se conscientizar em não desperdiçar água. E, olha aí, Utah é o primeiro estado americano a restringir redes sociais para menores. Isso daí é cara de prova, hein? Projetos de lei aprovados no início do mês também visam facilitar processar a empresa de mídia social por danos. Ou seja, se o menino quiser acessar o Instagram, TikTok, Facebook, vai ter que pedir permissão aos pais. Bom, a gente sabe que o rapaz que cometeu o ataque usava a Deep Web, aí, né, para, enfim, tomar conhecimento disso aí. Eu não sei se esse é o caminho, francamente, mas eu sei dizer que é bem a cara de prova de concurso. Então, agora, menores de 18 anos, lá no estado de Utah, vão ter que pedir aí para usar as redes sociais para os pais. Deixa eu sair. Olha, o que aconteceu? Ataque dos Estados Unidos contra alvos pró-Irã na Síria deixa 19 mortos. A ação é retaliação a outro ataque feito na quinta-feira, 23, depois que eu gravei 22, que deixou um empreiteiro morto e outro ferido, além de 5 soldados americanos feridos. Nós sabemos que a guerra civil na Síria, desde 2011, Síria afetada pelo terremoto, recebe a ajuda do Irã. Irã, contei na última aula, selou um acordo com a ajuda da China com o seu arqui-inimigo, a Arábia Saudita. Mas os americanos não faziam um ataque há muito tempo, aí, como o próprio texto vai dizer, né? Lá embaixo, Irã tem sido um grande apoiador do presidente Bashar al-Assad, no conflito que perdura 12 anos, né? Esta é uma das incursões mais mortíferas entre os Estados Unidos e as forças aliadas ao Irã em anos. Então não foi que os americanos atacaram o Irã lá no Irã, não. Eles atacaram as forças iranianas dentro da Síria, porque acusaram aí o Irã de ter matado americanos. Na verdade, há uma preocupação muito grande com o Irã, que anda produzindo drones e se alinhando fortemente à Rússia, só para dar um cenário mais geopolítico para você, tá? Então, enfim, eu estou com 19, meu Deus do céu. Gente, o Bill Gates falou que o chatbot é a maior revolução tecnológica em décadas, né? A tecnologia mais importante e avançada em décadas. Eles aprendem uma língua e o jeito de falar após visualizar uma série de exemplos de textos. Eles podem ajudar a escrever um texto, revisar conteúdos em diferentes línguas. Se bem que outro dia andaram mentindo aí para dar a resposta. Qual foi a frase do Bill Gates, né? Que é cofundador da Microsoft, que é sócio da empresa que fundou esse chatbot aí, que eu confesso já vi funcionando, mas não baixei, né? Eu quero pensar e eu produzir os meus textos. Ele deu uma resposta cuidadosa, melhor do que qualquer pessoa que estava comigo daria. A experiência foi impressionante, escreveu
aí Bill Gates, né? Então, mas saiu, a empresa é OpenAI, que é sócia da Microsoft, que eles andaram, essa notícia é que eles andaram errando aí para poder dar a resposta rápida. É a tal da inteligência artificial. O Google também já lançou o seu, né, para competir com esse chat GPT, né? Para quem gosta da internet, é legal dar uma olhadinha, mas não para fazer trabalho escolar, por favor. No Irã continua o problema. Jovens circulam sem véu para exigir mais liberdade. Após caiu na prova lá de Tepecerica, o rapaz falou, né? 6 meses após a morte, os protestos de rua são menos frequentes devido à severa repressão. No entanto, a determinação de algumas jovens que viralizou na internet, aí marcaram se encontrar num café, 3 amigas de 20 anos, 3 estudantes de jeans e tênis, com longos cabelos castanhos. Inimaginável, há 6 meses essas jovens não usam véu, embora a lei iraniana os obrigue a fazê-la. A morte de Mahsa Amini mudou suas vidas. Por que eu coloquei isso? Porque já mataram pessoas, milhares de pessoas presas, mas ainda há protestos no Irã contra essa repressão ao uso do véu, tá? E a dança dessas meninas viralizou na internet, daí o porquê entrar na nossa aula. Papa Francisco amplia, aliás, foi internado hoje com doenças broncos respiratórias, tal, né? Torcer, fazer uma... Eu gosto do Papa, né? Amplia normas contra abuso sexual na Igreja Católica a laicos. Pontífice atualiza a lei de 2019 e reafirma que adultos podem ser vítimas. ONG fala que a ação ainda é tímida. A notícia é: o Vaticano publicou neste sábado uma modificação da lei canônica voltado para os esforços de coibir o abuso sexual dentro da igreja. Já contei os casos de Portugal, do Canadá, da França. A atualização amplia a responsabilidade aos laicos que dirigem associações reconhecidas pela Santa Fé. Ou seja, não só padres, mas a pessoa que tem uma ONG que está vinculada à igreja, se cometeu abuso sexual, vai ser punida também. É isso que está dizendo esse slide, né, que entra em vigor dia 30 de abril. Já a versão de 2023 amplia a definição de vítimas e repudia qualquer ato de agressão cometido contra adultos, ao detalhar que vulnerável é qualquer pessoa com deficiência física. Enfim, deem a lida, né? Mas em tudo que envolve esses 10 anos do pontificado do Papa Francisco, né, tentando coibir esses abusos. Eu digo isso porque numa prova da Unesp grande aí do ano passado perguntou qual o país que o Papa teria visitado pela primeira vez. Então tudo que envolve a Igreja Católica, as religiões islâmicas, o extremismo islâmico, as ações religiosas, você deve estar atento. Bom, Premier decide adiar reforma do Judiciário. Benjamin Netanyahu fez anúncio depois de alguma das maiores manifestações da história do país. Eu já contei essa história. Ele quer aprovar, limitar o poder judiciário, né? E a isso daria a ele o poder de nomear juízes, tiraria os processos de denúncia de corrupção que ele tem. Só que Israel está dividido, assim como a França, né? Faz mais 14 semanas de protestos contra a reforma da Previdência na França, já falei. Está marcado para o dia 15 de abril na França
aí a Suprema Corte avaliar se essa reforma é constitucional ou não, mas o Benjamin Netanyahu, que até azedou a relação com o Biden por conta disso, Israel sempre foi um grande parceiro dos Estados Unidos, percebendo que havia muita resistência dentro de setores liberais no país, ele deu uma segurada nessa reforma que ele quer impor lá em Israel, aumentando o seu poder e diminuindo o poder. Eu já falei sobre o equilíbrio dos poderes aí. Então, notícia revertendo o processo todo. Olha como tinha assunto essa semana. Já estou chegando nos 36. Bom, mas é a última agora. Isso na verdade, assim, por que eu coloquei? Vou ler a manchete, depois eu comento. Ucrânia afirma ter conseguido estabilizar a situação perto da cidade de Bakhmut. Com valor simbólico e político, cidade epicentro dos confrontos com as forças russas, nas últimas semanas tinha cerca de 70 mil habitantes antes dos ataques. Sou eu fazendo as correções, né, de notícias. Bakhmut, eu nunca falei aqui na minha aula, mas virou ponto de honra tanto para as forças russas quanto para as forças ucranianas. Os dois falam que tomaram a cidade. O fato é que a cidade está destruída, ela fica na parte leste da Ucrânia. Enfim, escolheram a cidade para ser o símbolo de quem ganhar e tomar essa cidade, assim como foi Mariupol no começo, tá? Mas a cidade está arrasada, gente, arrasada. E ela não tem nenhuma fonte de riqueza aí que você possa dizer, olha, por quê? Mas é aquela coisa da guerra, é o símbolo que está por detrás dessa cidade, tá? Então, guarda esse nome, Bakhmut, cidade que virou emblema da guerra. Não que ela tenha significativa importância. 37 minutos, falar um pouco, eu sempre gosto de falar dos livros, esses são todos livros de 2022, o livro, para quem vai prestar concurso, que vai envolver o segundo semestre, livro 6, 7, aí 8 e 9, né, se a pessoa compra 3 livros. Então, por exemplo, Diogo, eu quero o 9, o 8 e o 7. Eu dou o 6 de graça, tá? E faço aí R$ 75, então R$ 25 cada um, preço de uma cerveja no Lollapalooza. Vocês não sabem o trabalho que é fazer essas questões comentadas aí, são mais de 100 páginas e graças a Deus eu só recebo o retorno de que o professor ou estava na sua aula ou estava no livro. Muito obrigado pessoal pelo esse apoio. Eu já me sinto já confortado, porque foi difícil no começo tentar provar que isso dava certo. Hoje eu tenho certeza que é ao contrário, as pessoas vivem me pedindo, cadê o 10, cadê o 10, cadê o 10? Mas não adianta, não é só um livro, é o período, né? E um livro aborda mais ou menos 2 meses aí. E o grande lance são os comentários. É o meu ganha-pão, eu peço para não ficar repassando, rateio, essas coisas. A aula está aqui de graça, o Cristiano oferece esse serviço a vocês, né? Hoje abordamos 19 temas, procurei ser calmo, bem lento. Então, uma mão ajuda a outra, essa é a intenção do nosso projeto. Dá um like, comenta, divulga, né? Eu abdiquei de um grande projeto que uma escola me ofereceu para porque eu não queria abandonar atualidades, que é uma coisa que eu gosto muito, que era para ficar restrito à história, mas eu ia ter que ficar 2 meses aí abordando, escrevendo sobre toda a história da humanidade, e eu falei, não vai dar, eu não posso deixar os meus alunos na mão, toda semana eu tenho esse compromisso, e eu não vou faltar, e
eu abri mão, aí deixei de ganhar uma grana, viu? Mas, enfim, é a vida, a gente não pode querer abraçar o mundo. Pessoal, o 9 trata de questões de janeiro e fevereiro, o 8 de setembro a dezembro com 130 e o 10 vai sair com... Mas não adianta ficar esperando o 10, tem que já ir lendo esses aí. Para adquirir, ou vai no Hotmart, lá é um pouco mais caro, ou entre em contato pelo meu WhatsApp, está aí 11, 9, pode mandar mensagem, não tenha vergonha não. Né? Eu já tenho um áudio gravado onde eu explico tudo, que eu estou repassando para as pessoas. Eu gravei um áudio, deixei lá pronto, ó, vou te explicar como é que funciona melhor os livros, tal. E a pessoa manda um Pix, eu mando a minha chave e na hora vai o PDF para ela. Né? Ó, essa capa eu fiz para divulgar. Tá? Então esses são os meus endereços pessoais. E aqui, para quem não é assinante, eu recomendo que assine o canal. Hoje eu recebi a notícia de uma pessoa que entrou em contato com o Cristiano, negociou com ele, deu um belo desconto e ele assinou o canal. Porque é direto com o coordenador, né, do Vencendo Concursos. E se você entrar no canal, clicar em vídeos e for descendo, você vai ver que existe, né, as minhas aulas semanais e de vários professores maravilhosos aí. Eu talvez seja a aula mais longa, porque é um pacote que o Cristiano fez comigo, onde essas aulas são uma espécie de aulas para divulgar o curso, sem ficar fazendo propaganda, nem cantando musiquinha, nem lançando programas aí. Eu tenho uma certa raiva dessas coisas da internet que tira o seu tempo. Aqui foram 19 temas debatidos hoje. Muito obrigado. Semana que vem já é abril, dia 5. Já tem a coisa pronta de coisa que aconteceu hoje para a aula da semana que vem. Um forte abraço, boa semana e, infelizmente, ficamos com esse luto aí. Né? Nossa homenagem a essa aula, a essa professora e a professora heroína que conseguiu evitar que a tragédia fosse pior. Temos que refletir. Forte abraço. Muito obrigado, pessoal. Vamos em frente. Temos que ir em frente.